sejam bem-vindos a mais um vídeo. A planta que a gente vai falar aqui hoje é essa coisinha bonitinha que é a Peperomia obtusifolia. É o nome científico dela, né? Mas o que eu quero passar para vocês? As dicas de cultivo que a gente tem que ter com essa planta. Uma das coisas que aconteceu aqui com a nossa matriz, ó, tanto que eu arranquei do vaso para mostrar para vocês e passar o geralzão aí, né? Como que a gente faz mudas, olha só. Essas mudas bem bonitinhas, bem verdinhas. Já pegaram, já enraizaram. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. Mas primeiramente, falar um pouquinho sobre os cuidados dela, né? Quem deseja ter uma em casa aí, fica bem bacana até como parte efeito de decoração, né? Pode ser usada no paisagismo, né? E você pode, né, decorar um cantinho aí da sua residência, que fica bem bonito. Olha só como que elas estão, né? Então vamos lá. Ela é uma planta de simples cuidados e o que eu achei um atrativo nela? Ela cresce um pouco mais, né? Não fica desse tamanho, que as mudas são pequenas. Mas o que eu achei um atrativo nela? Ela é difícil de dar praga e doença, viu? Aqui, nesse caso dessa matriz, eu vou explicar o porquê, mas foi o excesso de sol diretamente nas folhas. Já falando primeiro item, né, que a gente pode citar aqui, é em questão da ambientação. Que a ambientação dessa planta é a meia sombra e, nesse caso, essa planta estava recebendo sol direto. Então começou a queimar as folhas, ó, ficar com manchas, amarelado, ó, tá vendo que essa folha aqui tá um pouquinho mais amarelada, já ia começar a queimar, então a gente retirou a tempo. Já iniciando aí pela ambientação, então se você tiver um local na sua casa aí, ó, para colocar ela, que seja de meia sombra, né, aquela luz filtrada, não é o ideal, não é o aconselhável colocar ela no sol direto, porque senão vai acontecer igual a nossa planta matriz, que é essa aqui que eu vou fazer o replantio, então as folhas começam a queimar, ela vai ficando amarelada, e aí ela vai definhando até que você perca essa planta. Para um bom cultivo, então, deixe ela aí nesse ambiente com bastante luminosidade que ela vai se desenvolver bem legal. A questão de regas dessa planta também é bem tranquila, a gente consegue conduzir de uma maneira bem tranquila. Até na parte de formação de mudas, galera, como a gente fez essas estacas aqui, essas mudas novas, não precisa regar todo dia? Não precisa regar todo dia. Como eu disse, na parte de formação de mudas também a gente não regava todos os dias. Eu olhava, lógico, se o substrato estava seco e vinha com a rega. Isso dava uma frequência de uma vez a cada 2 dias. Dia sim, dia não, quando estava muito quente, o substrato secava mais rápido. Só que essas mudas foram feitas à sombra. Então eu vou explicar isso aí também mais detalhado, mas na questão de regas é bem tranquilo. A gente pode levar um certo tempo para poder regar, não precisa ser aquela rega todos os dias. Eu já vou puxar uma outra coisa aqui, que é o substrato, né? Como que a gente prepara uma boa terra aí para a gente poder realizar o plantio dessa nossa Peperomia. Eu vou fazer o replantio dessa nossa matriz que estava danificada por conta do sol e eu já falo que o substrato vai muito das opções que você tem aqui. Eu utilizo somente a terra vegetal, tem gente que mistura terra vegetal com areia, tem gente que faz o preparo desse substrato com terra comum e até areia também para melhorar na drenagem. Aqui particularmente, como a gente já usa terra vegetal para outros tipos de preparo, né, de substrato para outras plantas, então acabo utilizando também para elas. Dá muito certo, no caso até o preparo das estacas foi só com terra vegetal, não utilizei nenhum outro item. Você pode utilizar até esses substratos que já vem preparado, né? Por exemplo, esses que já vem preparado para rosa do deserto, que já tem uma composição legal, então você pode estar utilizando também. O ideal é que você veja o que seja mais viável aí para você, que é mais barato, melhor custo-benefício e por aí vai. Bom, então nós temos aqui, ó, o pote novo que ela vai entrar e o pacote de terra vegetal. Ela estava plantada antigamente na terra comum, por isso que eu falei aí questão de substrato, né? O que for mais fácil para você, o que for mais viável. Mas aqui, como a gente tem a terra vegetal, é o que a gente vai utilizar para fazer o replantio dessa muda aqui. E agora a gente vai ambientar da forma certa. Eu vou dar uma dica, né? Vou falar uma coisa sobre a manutenção dessas plantas aqui. Então, pessoal, ó, bem simples. Eu só vou completar aqui com a terra vegetal. Ó, e a gente vai analisando para ver o tamanho que a gente vai deixar, né? Para cobrir. Aqui já está quase na altura certa. Então vou colocar mais um pouquinho de terra vegetal aqui no fundo, né? Se você tiver aí, pessoal, é que aqui eu não tenho nada, né? Mas a gente poderia colocar um adubo também. E aqui, ó, agora que ela tá no tamanho certo, eu vou só completar com a terra vegetal. Agora a gente posicionou a muda no lugar certo, ó. Só vem completando com a terra vegetal e prontinho. Dá uma apertadinha, uma pressionada, né, para dar uma sentada, uma ajustada na muda e pronto, ó,
fizemos replantio. Agora uma diquinha sobre manutenção, vamos lá. De maneira bem simples, uma coisa que eu queria falar em relação à manutenção. A única coisa que a gente vai ter que se preocupar com essas plantas aqui, ó, é a questão da gente manter essa folhagem, né? Então, o máximo que você pode conseguir aí, né, vamos dizer assim, porque ela é uma planta bem simples de cuidado, como eu estava falando no começo do vídeo, e é difícil a gente, ela dar algum tipo de praga ou doença. Então, no máximo, se você regar demais, ou o que pode acontecer é aparecer fungos nas folhas. Então, o que a gente faz de manutenção? A única coisa que você vai fazer, galera, é só ir arrancando mesmo essas folhas que estão danificadas, né? Você pode fazer uma poda mesmo de beliscão, ó, com a unha mesmo aqui, com o dedo mesmo, ó, arrancar essa folhagem que já está danificada. Eu vou arrancar essa folha de baixo aqui, porque se tiver algum fungo, ó, já quebrei aqui, vou quebrar mais outra, né, para vocês verem aqui, porque essa folhagem também já está danificada, ó. Porque o que acontece? Se tiver algum fungo na folha, então você pode acabar espalhando, né? Por questões do vento e tudo mais, você pode acabar espalhando para as outras folhas que estão saudáveis. Então não é aconselhável, não é interessante a gente manter essas folhas que estão danificadas. Essa ainda, como só tem esse galho aqui, só esse broto aqui com essa folha, eu ainda vou arriscar deixar, mas a gente poderia até arrancar também. Então é só uma das questões que a gente tem que se atentar mais. Ó, essa folha aqui, eu vou até arrancar ela também, porque já tá brotando folhas novas, né? Ela vai se renovando, ela vai saindo folhas novas, conforme você arranca uma folha ou outra, você pode ficar tranquilo que a folhagem dela vai se renovando. Olha essa aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui, essa folha menor, né? É uma folha nova que saiu. Ó, tem uma folhinha brotando ali, então é isso que eu tô falando, né? A gente vai conduzindo desse jeito porque vai saindo folhagem nova nessa planta. Ó, como que a gente vai propagar essa planta, né? Como que a gente faz mudas dela? Aqui, vocês podem ver que essa daqui, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é uma planta matriz. Então, aqui, nesse local aqui, ó, são os cortes que a gente deu na planta já para fazer a estaquia, né? O processo de estaquia, que a gente vai arrancar as estacas pequenas, que são essas aqui que serviram para formar mudas novas. A gente corta estacas pequenas. Vou até mostrar, porque eu falei que eu ia retirar aqui uma delas para mostrar o enraizamento. Então eu vou retirar essa daqui já, para mostrar para vocês. Galera, é rapidinho a questão do enraizamento, né? Ó, aqui a gente já consegue ver. Deixa eu tirar um pouquinho mais o substrato, para não danificar também tanto as raízes, né? Mas, pessoal, ó, olha aqui como é que tá. Toda enraizada. Ó. Então a gente consegue, ó. Aqui, ó. A gente consegue a formação. E a estaca é pequena. Tem 10 a 12 centímetros uma estaca dessa aqui, que é o que a gente utilizou para enraizar. E a gente deixou somente na terra vegetal. Uma coisinha para falar em relação à estaquia dessa planta. Galera, eu deixei essa planta, né, essas estacas na hora de formar as mudas, em meia sombra. Na verdade, sem o sol direto. Deixa eu guardar a planta aqui. Sem o sol direto, na sombra de um abacateiro. Então eu peguei uma árvore, né, um abacateiro de grande porte, fazia sombra, o local era bem iluminado, deixei lá. Aqui na estufa a gente poderia conduzir, né, porque tem o sombrite, quebra o sol. Então, mas galera, não bota a sol pleno, né, essas estacas se você for formar mudas. E em relação aos adubos, adubação, precisa adubar, não precisa adubar, como é que faz? Pessoal, lógico, é interessante, a gente precisa do mosca sentando aqui na cabeça do peão. Vamos lá, precisa adubar sim, é lógico que é interessante a gente fazer as adubações nas nossas plantas, mas como ela é uma plantinha mais rústica, mais tranquila aí os cuidados, né? A gente, para quem até acaba esquecendo de adubar, esqueci de adubar minha planta, não sei o que, ficou um mês sem adubo, você pode espaçar um pouco mais nessa adubação. Então, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, já é o suficiente para você manter uma folhagem bonita, né? Uma planta bonita, uma planta saudável. Mas não, pelo menos não esqueça, galera, de fazer esse processo de adubação. É interessante sim, a gente tem que realizar. E se você perguntar aí quais são os adubos que a gente pode usar nessas plantas, pessoal, vários adubos, fica a critério de cada um. Vou citar exemplos aqui, né? Mas a gente tem o humus de minhoca, como adubo orgânico, farinha de osso, você tem a torta de mamona,
mais para folhagens aí mesmo. Você tem também os adubos químicos, né? A gente pode estar utilizando também os NPKs. NPKs de várias formulações, né? Que tem aí, 4, 14 e 8, os mais comuns, né? 4, 14 e 8, 10, 10, 10. Então não tem problema nenhum também. Bocacha, um adubo excepcional, sempre falo aqui, tem até vídeo falando só desse adubo que a gente pode utilizar. Mas também é lógico, eu sempre falo isso aí para todo mundo, né? Vai um pouco das opções que você tem, se na sua região é fácil de achar, se você consegue achar por um preço acessível. Então isso tudo conta muito mais. São várias as opções de adubo que a gente pode estar utilizando. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas que eu coloquei aqui. Pessoal, que quiser dar uma força para o canal, se inscrever, fique à vontade. Tem as nossas redes sociais também. Tamo junto. Um abraço para todo mundo aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.